O comentário de Fabiano Baldasso, Grêmio Brasil de Pelotas. Deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião. Você acha que o Grêmio tem time pra ser campeão? Não só do Gauchão, mas pra Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Eu acho que tem que contratar e depois eu vou dar minha opinião. É o Cristaldo, o protagonista de uma vitória fácil que o Grêmio teve, uma vitória absolutamente tranquila. O Grêmio só confirmou o exemplo do Internacional, presença na fase semifinal. O Grêmio finalmente não passou trabalho. O Grêmio tem coisa para melhorar? Claro que tem. Ontem eu conversando com alguns gremistas ali na jornada diziam assim, pô, Bagé, mas era só o Brasil de Pelotas. Sim, mas era o que o Grêmio tinha pela frente, o Grêmio tinha que ganhar sem passar trabalho. Ganhou sem passar trabalho. Tem alguns diferenciais que auxiliam neste momento o Cristaldo. Primeiro, o Renato ontem, por exemplo, ele acerta quando ele não tira o Cristaldo. Eu até dizia, antes de mexer, eu pensei assim, cara, eu acho que o time tem que ter o Duqueiroz no segundo tempo, mas eu não tiraria o Cristaldo, eu tiraria o PP, mas acho que o Renato não vai fazer. O Renato fez, tirou o PP, colocou o Duqueiroz e deixou o Cristaldo pela primeira vez na temporada jogar o jogo inteiro, porque ele merecia pelo que ele estava fazendo. Tem o acréscimo dele poder esticar uma bola ou para o Pavon ou para o Gustavo Nunes, que tem diferença em relação ao que ele vinha trabalhando anteriormente. E tem um outro detalhe aí que para mim ontem ele fez o melhor jogo com a camisa do Grêmio. Até o Eduardo Picão me lembrou, não, mas teve aquele Grenal do 2-1 que ele jogou bem, é verdade. O Pilar disse assim, mas teve o jogo contra o Corinthians, aquela loucura dos 4-4 que ele jogou bem, é verdade. Só que ontem ele jogou bem, ele fez gol, ele finalizou, e ele deu combate. Sem a bola, ontem me chamou a atenção, o Cristaldo se transformava no marcador. Por isso que eu me empolguei com o jogo de ontem. Para mim, ontem, ele fez a melhor apresentação com a camisa do Grêmio. Vamos colocar o Matheus Dávila nessa conversa, porque o Renato falou sobre o Cristaldo, que foi protagonista da vitória gremista. Dávila, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Essa mudança de comportamento do Cristaldo, ela vem junto de uma sequência de fatores, tá? O Renato falou sobre isso na entrevista coletiva, ainda com os portões abertos na semana passada, retrasada, na verdade, nós víamos o Renato conversando muito com esse jogador e foi justamente isso, o ponto tocado por Renato depois do jogo a gente recupera. Eu converso bastante com o Franco, eu mostro jogadas de alguns meias, que eu gosto e mostro no vídeo, peço para ele fazer mais ou menos igual, porque ele tem essa capacidade. O meia normalmente ele faz o time jogar. Eu corrijo algumas coisas dele, que eu não vou ficar falando aqui para não alertar os adversários, mas eu procuro corrigir, procuro conversar bastante com ele, dar conselhos da melhor maneira que ele precisa se comportar dentro do campo. E por incrível que pareça, essa semana eu treinei ele, conversei com ele, expliquei o posicionamento dele e ele fez no jogo. Ele chuta bem, não só pelo gol de hoje, mas ele chuta bem. E ele tem que pisar mais na área, ele tem que se aproximar mais do atacante, ele tem que fazer o time jogar, tem que buscar os espaços, abrir a defesa do adversário. Essa é a função do meio. E hoje ele fez, além do golaço, ele fez tudo isso. É isso que a gente espera dele. JB, eu vi teu vídeo ontem, li teu blog também, JB Filho, repórter, né? E eu queria que tu falasse sobre o Cristaldo, porque tu tem uma tese que é, no mínimo, curiosa. Eu até não necessariamente concordo com a tua tese, mas eu a respeito. Tem duas pessoas que concordam com essa tese, o JB Filho e o Renato Portaluppi. Por quê? O Renato disse exatamente o que eu penso sobre ele na entrevista coletiva. Ele tem que se aproximar mais do segundo atacante. Na real, o Cristaldo, e essa é a minha tese do blog, do canal do YouTube, ele estava o tempo todo na posição errada. O Cristaldo não é o meia, camisa 10, articulador, argentino, a la Riquelme, clássico, como todos nós pensamos. O Cristaldo, para mim, ele se tornou um segundo atacante. O Cristaldo, ele estava esse tempo todo na função errada. Ele tem que ser um segundo atacante do Grêmio. É óbvio, mas ele vai dar assistência. Sim, o segundo atacante faz isso. Ele vai dar passe pro centroavante. O segundo atacante faz isso. Ele vai marcar seus gols, porque ele é muito talentoso com a bola. Mas ele não é aquele cara de fazer o time jogar. Olha, ele dá as cartas de todo o jogo. Ele tem o jogo para si. Toda a jogada passa pelos pés dele. Se empurrar o Cristaldo lá para perto do ataque, pela qualidade que ele tem, pelo talento que ele tem, ele vai, primeiro, cansar o Diego Costa de fazer gols e, segundo, fazer vários dos golaços que ele fez. Porque aquele meia de intensidade camisa 10 não é, e o Cristaldo estava sendo escalado na função errada esse tempo todo aqui no Grêmio. Isso é uma crítica ao Renato, então, que estava escalando dele. Mas o Renato disse aí de uma maneira... Se é o JB que fala essa declaração do Renato, era porque eu ia ser arrogante. Não, o Renato disse que o Cristaldo começou a jogar bem porque ele mudou a característica do jogador e fez ele mais encostar no centroavante. Mas eu concordo com ele. Tu tá falando do Cristaldo de ontem? Uhum. Engraçado, eu vi outro jogo.
Mas tudo bem, eu sei. Tá, mas deixa eu falar do jogo que eu vi, por exemplo, para ver se é mais ou menos parecido. O Cristaldo ontem foi segundo atacante. Eu discordo justamente dessa parte. Sabe o que aconteceu diferente ontem? E talvez aí a gente vá levar para o que o Renato falou. Que pode soar como arrogante, mas para o que o Renato falou, eu vou te explicar o porquê. O Cristaldo ontem, olha o que eu destaquei daquilo que eu vi do Cristaldo quando o Meneghetti me perguntou há pouco. O Cristaldo que me chamou a atenção ontem não foi só o Cristaldo que fez gol e que foi participativo. Foi o Cristaldo combativo sem a bola. É isso que o Renato fala quando cita que mudou a característica dele. Porque, e eu sempre dizia assim, cara, o Renato não pode exigir do Cristaldo que ele marque, porque o Cristaldo lá no Huracan era o Cristaldo, claro, num time menor e um time que jogava pra ele. Só que ontem ele foi combativo. Pra mim essa foi a diferença, parece que ele pulsou mais, ele vibrou um pouco mais. Eu não considero que ele seja um segundo atacante, até porque segundo atacante tu tem os dos lados, ou o Pavão, que corta muito para dentro para finalizar, ou o Gustavo Nunes, que participa muito pela facilidade de drible. O que eu acho que pode ser utilizado a partir de agora, e eu até fiz um vídeo sobre isso, da mudança de posicionamento com a figura do Diego Costa, é que dali da onde ele fez o gol, o Cristaldo, ele precisa aparecer mais, porque o Diego Costa tem a qualidade do pivô. O Diego Costa é um Diego Souza com mais grife e melhorado, mais refinado. Mas ele é o cara parado que vai servir para essa bola da entrada da área. Eu discordo frontalmente da tese do JB. E eu acho que tem uma diferença entre o que disse o Renato e a prática da tese do JB, que eu respeito a tese dele, é como ele vê futebol, mas eu discordo. Porque eu acho que o jogador, uma coisa é o meia, que tradicionalmente o Cristaldo é um meia, ser escalado no ataque. Caso claro aqui na aldeia, Alan Patrick. Está jogando com o Eduardo Cudê no ataque, jogou 2 ou 3 vezes esse ano como meia atrás, até num jogo de necessidade. Quando entrou o Lucas, acho que foi contra o Caxias, que o Inter precisava fazer os gols, aí ele colocou o Lucas junto com o Ener Valência e recuou o Alan Patrick. Então esse para mim é o caso diferente, é o meia escalado no ataque. O que o Renato fez com o Cristaldo é manter o Cristaldo na sua posição de meia e pedir para ele que ele bote mais o pé na área. Tu pegar o meia e pedir que ele bote mais o pé na área é diferente de escalar um meia como um atacante. Eu acho que o Cristaldo não tem perfil, biotipo e característica para jogar no ataque. E todo meia tem essa obrigação de colocar o pé no ataque. Mesmo o D'Alessandro, que era um meia legítimo e característico, também tinha a obrigação de colocar o pé na área adversária. Eu acho que tem essa diferença aí e acho que o JB está fazendo uma confusão. Do meia que coloca o pé na área com o meia que é escalado no ataque. Mas ele é meia. Ele é meia. Essa foi a única diferença do Cristaldo de outros jogos para o jogo de ontem. Um jogador que coloca o pé na área. Mas ele ontem não colocou tanto pé na área assim. E é o desafio para os meias clássicos que estão acostumados com outra ideia. O jogador de qualidade, tu tem que aproximar ele do gol. Tem que aproximar ele do gol. Quanto mais o jogador de qualidade estiver perto do gol, melhor. Atacante. Ele é um meia mais avançado. Não é um meia. É o famoso meia que bota o pé na área. Foi isso que o Cristaldo foi e não estava sendo. O Thiago Neves era assim. Acho que foi o Roger que escalou o Douglas, que é meia como um ataque. É diferente. Não, é diferente isso. O Douglas escalado, é um meia escalado como um atacante. Entendeu? Então, eu acho que é diferente isso do que o Renato tentou dizer, que ele é um meia, e eu acho que ele é meia legítimo, mas ele tem que botar mais o que porque tem qualidade para isso. Claro, isso é legal que a gente tem algumas interpretações diferentes, mas elas são próximas. É que a minha interpretação do que o Renato diz é muito mais pela postura dele ontem sem a bola. Porque o que o Renato mais cobrou dele e que os outros faziam, mas ele por ser um cara de outro tipo de qualidade, às vezes o meia mais qualificado, o Alan Patrick, o Cristaldo, eles são, entre aspas, mais marrentos. Tipo, eu não vou correr pelo cara, os outros que corram por mim. E ontem ele fez isso, pra mim, esse lado combativo sem a bola. Mas tu entendeu o seguinte... Agora ele tem na frente o Diego Costa e não o João Pedro Galvão. A movimentação facilita. O André Henrique também, que perdeu um gol ontem, inacreditável, né, seu André Henrique? O cara custa 1.200.000 euros, não pode perder um gol ali, que era só chapar a bola, escolher o canto e errar. Mas tudo bem. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, nós já vimos o Cristaldo jogar. Foi a primeira partida que ele faz isso. Bom, ou esse cara tem um poder de entendimento do jogo que vai surpreender a todo mundo. Renasceu agora. E renasceu e vai ser, beleza? Só que não é a tendência. A tendência é que o Cristaldo seja o cara que há 1 ano e meio a gente está vendo. Mas o que a gente está analisando o cara que há 1 ano e meio a gente fez ontem. Tudo bem, mas o cara... Eu não posso chegar depois de um jogo que ele faz tão bom e dizer assim, a tendência é que ele volte a jogar mal. Não, mas não é. Nossa. Eu não estou dizendo que seja a tendência que ele volte a jogar mal. Estou dizendo que ele não é, ele nunca tinha sido esse jogador que foi combativo, como tu está dizendo. E para mim, a forma... Ontem eu tive a certeza, clareza disso. A forma de salvar a carreira do Cristaldo aqui no Grêmio é jogar ele pra frente e ser um segundo atacante. Aí tu vai empilhar, aí vira escola de samba. Um bloco todo de atacantes. Bom, o Renato adora isso, por sinal. Não, mas assim, ontem ele fez certo. Quando tu fala se é segundo atacante, não precisa ser o 7, o 9, o 7, o 11, que a gente acostumou a ser o cara que é corredor, o Bebeto e tal. Não, tem o Rivaldo.
O Rivaldo era um cara que jogava atrás do centroavante. E o Cristaldo pode jogar atrás do centroavante. Ai, meu Deus do céu. Ele pegou um monte de fruta, cortou cebola, alho e fez uma salada de Não, fruta é que pra vocês servir. não, é que vocês não querem entender. Mas Vocês não querem é que não entender. é tão complexo função, quanto não tu é tá qualidade. O Rivaldo, eu disse, o Bebeto era o cara que jogava com a velocidade do lado preparando jogadas. O Rivaldo era o cara que jogava atrás do centroavante. O melhor que eu posso fazer agora pra te ajudar, JB, é te interromper. E agora eu quero ouvir a sua opinião sobre o Cristaldo, sobre o jogo de ontem. Gostou do jogo? Eu gostei muito do Grêmio. O Grêmio foi muito bem, não sofreu lá atrás, até porque o Brasil de Pelotas é um time ruim, vamos combinar, com todo respeito ao Brasil de Pelotas. Mas o Cristaldo foi muito bem também, e se ele jogar sempre assim, nossa, temos o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, né? Jogou demais, botou o jogo no bolso.